Olá, você vai ver nesta edição. Ex-prefeita de Nova Nazaré deve devolver dinheiro do Fundo Municipal de Previdência Social. Representação externa para apurar irregularidades em licitação no município de Confresa é julgada procedente. TCE rejeita pedido de rescisão interposto por ex-gestor de Fundo de Educação para suspender multa aplicada. Conselheiro interino Moisés Maciel ministra palestra a prefeitos e servidores municipais. Os detalhes agora no TCE Notícias. A segunda Câmara do Tribunal de Contas de Mato Grosso condenou a ex-prefeita de Nova Nazaré a ressarcir ao erário do Fundo de Previdência Municipal. Veja os detalhes desse processo. O Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou uma representação de natureza externa proposta pela secretária municipal de administração, Kênia Cristina Campos de Azevedo, em desfavor da Prefeitura de Nova Nazaré, na época sob o comando da ex-prefeita Railda de Fátima Alves Carvalho. A finalidade foi apurar supostas irregularidades no débito previdenciário do município, relativo aos exercícios de 2014 a 2016, em relação ao Fundo Municipal de Previdência Social, o Prev Nazaré. Em relatório preliminar da equipe técnica, foram apontadas irregularidades de gestão fiscal e financeira gravíssimas, como o não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, a ausência de pagamento da contribuição previdenciária patronal, o não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição e a ausência de repasse dos valores recolhidos dos servidores a título de contribuição previdenciária. Em defesa, a ex-prefeita afirmou que não fez o recolhimento das contribuições ao Prev Nazaré em benefício próprio ou de terceiros. Ela também argumentou que tentou regularizar as contas do município, porém, com as demandas emergentes, não teve condições de pagar em dias os parcelamentos autorizados e negociados pela Câmara Municipal. O relator do processo, conselheiro interino João Batista Camargo, votou pela procedência da representação, tendo em vista o comprovado de que não houve repasse de cotas previdenciárias da parte patronal e de segurados ao Prev Nazaré, relativas aos meses de julho a dezembro de 2016. O relator também determinou a aplicação de multa e condenou a ex-prefeita para que faça o ressarcimento ao erário do Prev Nazaré, com recursos próprios. O atraso nos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas aos cofres do RPPS gerou obrigações irregulares e ilegítimas. Os juros e as multas de moras não devem serem suportados pela administração pública, mas sim pagos pelo agente que deu causa a tais encargos, conforme o entendimento da primeira súmula editada por esse tribunal, súmula 001. Diante dos fundamentos detalhadamente explicitados na íntegra do voto, acolho o parecer ministerial subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Alisson Carvalho de Alencar, e voto no sentido de conhecer essa RNE acerca do débito previdenciário do município de Nova Nazaré em relação ao seu fundo de previdência, relativo às contribuições da parte patronal e dos segurados, sob a responsabilidade da senhora Railda de Fátima Alves Carvalho, ex-prefeita, com condenação para ressarcimento ao erário, aplicação de multa proporcional ao dano, no montante de 10%, sobre o mesmo, determinações e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual. Outra representação externa, esta envolvendo a Prefeitura de Confresa, foi julgada procedente após irregularidades em processo seletivo. Confira. A empresa Linkcard Administração de Benefícios Limitada propôs uma representação de natureza externa com pedido de medida cautelar de suspensão de certame após supostas irregularidades no pregão presencial número 68 de 2017 da Prefeitura de Confresa. Esse processo licitatório foi para a contratação de empresa para prestar serviços de gerenciamento de combustível por meio de cartão magnético e rastreamento veicular da frota pertencente ao município de Confresa.
Em relatório técnico, a equipe do TCE apontou como irregularidade a ausência de divisão dos serviços de gerenciamento de combustível automotivo e de rastreamento veicular da frota em lotes separados. O prefeito Rônio Condão Barros Milhomem, responsável pela irregularidade, teve a oportunidade de apresentar defesa. Em defesa, ele alegou que o objeto do certame foi dividido em 3 lotes, podendo assim o licitante participar somente do lote que julgasse apto, permitindo assim uma ampla participação. Mantém uma irregularidade relativa ao não parcelamento do objeto licitatório, pois o serviço de gerenciamento, fornecimento de combustível e rastreamento de veículos tem natureza divisível, podendo ser prestado de forma independente por empresa distinta. Além disso, no caso em tela, não foi apresentada justificativa de inviabilidade técnica ou econômica para o não parcelamento. Com isso, o relator votou por conhecer e julgar procedente a representação de natureza externa com determinações para a atual gestão. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso não conheceu o pedido de rescisão proposto pelo ex-gestor do Fundo Único Municipal de Educação de Cuiabá, no sentido de excluir multa já aplicada. Entenda. Permínio Pinto Filho, ex-gestor do Fundo Único Municipal de Educação de Cuiabá, interpôs recurso com requerimento de efeito suspensivo, no intuito de rescindir o julgamento do processo no qual foi aplicada a multa, no valor de 334 PFs, pelo não envio e envio de documentos atrasados ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. O recorrente alegou que o não envio de documentações ao sistema do TCE ocorreu por falhas de serviços prestados pela empresa. Formulou ainda que solicitou o aditamento de contrato com a mesma devido aos problemas enfrentados. A CSEX opinou pela rejeição liminar do pedido em razão do não atendimento das hipóteses de cabimento, e que, no presente caso, o autor pretende rediscutir tese já debatida quando da prolação da decisão ora combatida. Após todas as análises, o relator do processo, conselheiro Luiz Carlos Pereira, votou pelo não conhecimento do recurso interposto por Permínio Pinto Filho. De acordo com o conselheiro, não houve apresentações de novas provas ao processo. Dessa forma, manteve o valor da multa aplicada. Voto no sentido de, preliminarmente, retificar o juízo de admissibilidade, conforme disse, inicial, e não conhecer do presente pedido de rescisão, por não se enquadrar em quaisquer dos requisitos elencados no 251 do regimento, mantendo-se inalterada a decisão constante no julgamento singular 831 LHL 2014, homologada pelo Acórdão 6 de 2015 da segunda Câmara, especialmente no que tange à multa aplicada ao ex-gestor, senhor Permínio Pinto Filho, no montante de 334 PFs-MT, em razão dos envios intempestivos de documentos por meio do sistema GeoObras. O conselheiro interino Moisés Maciel participou de um evento sobre incremento da receita própria dos municípios com o uso da tecnologia e inteligência fiscal. Veja como foi. O conselheiro interino Moisés Maciel palestrou na Associação Mato Grossense dos Municípios sobre a importância da eficiência da arrecadação das receitas próprias municipais para o equilíbrio fiscal. A palestra faz parte do evento organizado pela AMM, que conta com cerca de 10 palestrantes em 2 dias. O público-alvo são secretários e fiscais de tributos. Esse treinamento é no sentido de preparar a equipe técnica das prefeituras, secretário de Fazenda, para aumentar a arrecadação, aumentar a arrecadação própria. Então tem N ferramentas, uma série de ferramentas, usando a tecnologia que pode os prefeitos fazer com que tenham uma arrecadação melhor através dessas ferramentas de uso. Nós temos um termo de cooperação com o Tribunal de Contas e a gente sempre muito prontamente atendido pela equipe técnica, pela presidência, pelos conselheiros. E a gente observa que o conselheiro Moisés vem comunicando aos municípios em que ele é relator sobre o aprimoramento da receita própria. E por isso a gente o convidou e ele prontamente atendeu e fez uma brilhante palestra aqui para os nossos secretários municipais. Na palestra, o conselheiro destacou os riscos inerentes em uma má gestão de arrecadação das receitas próprias, as falhas na arrecadação de impostos e sonegação fiscal. Quando a gente fala em sonegação a nível nacional,
ela está na ordem de 500 bilhões ano. Ou seja, a sonegação é o tamanho dos problemas do Brasil. E, no caso dos municípios, nós vemos que alguns municípios não zelam pela sua política tributária. É uma política tributária muito incipiente, em que os tributos simplesmente não são implementados ou sequer arrecadados. O conselheiro interino explicou ainda que a arrecadação irregular de tributos pode afetar principalmente as melhorias das cidades. Usou como exemplo alguns municípios que não atualizam a planta genérica de valores no tempo correto e deixam de arrecadar milhões para os cofres públicos. A secretária de Planejamento, Finanças e Orçamento de Sinop afirma que essa parceria entre AMM e TCE ajuda os responsáveis pelos municípios a terem uma boa gestão. Para nós, enquanto gestores municipais, é fundamental, é importante a possibilidade da qualificação técnica, a possibilidade de dialogarmos sobre temas tão importantes como a situação da arrecadação dos tributos municipais. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!